gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Kossowski, dona do Chá Literário lá no Instagram, e sejam muito bem-vindos ao meu canal por aqui. Hoje eu vim trazer muitas indicações, muitas indicações mesmo. Estou até com uma pilha gigantesca aqui sobre livros que provavelmente de um assunto, na realidade, que compõe a maior parte da minha estante atualmente. Eu tenho me interessado muito e tô sempre à procura de novos livros para ler a respeito desse assunto, que é sobre luto e perdas no geral. Eu não quis trazer só sobre o luto, mas sim sobre algumas outras perdas. Vocês já vão ver que tem alguns outros títulos que falam sobre isso. Os livros que eu tenho aqui representam muito sobre pensamentos intrusivos dos personagens. Então, assim, raramente é sobre alguma história muito efetiva. Geralmente são, de fato, essas narrativas mais humanas, e a gente consegue ver sobre como a falta daqueles que a gente mais ama realmente pesa muito na gente, e como as pessoas podem realmente superar isso, ou não também, mas como cada um tem o seu tempo e tem o seu período de luto diferente, como cada pessoa reage a isso de uma forma completamente distinta. Então acho que, para começar, não teria livro melhor. Eu acho que é um livro muito introdutório sobre a importância da morte em si, porque às vezes a gente acaba não entendendo o papel que a morte tem na nossa vida e por que depois de tudo que a gente fez, a gente simplesmente deixa de existir. Então aqui eu trouxe As Intermitências da Morte, de José Saramago, que eu acho esse livro muito genial, porque ele traz não só a morte em si de um jeito muito supérfluo, mas sim sobre a personificação da morte. Então, assim, basicamente aqui a gente vai ter como representação de uma cidade, e no dia seguinte ninguém mais morre. E como isso acaba afetando toda a dinâmica dessa cidade, a dinâmica governamental, a dinâmica até das igrejas, de funerárias, de todo um aspecto tão complexo, tantas coisas que acabam influenciando. Só que essa morte desiste de fazer o seu trabalho. Este fato, até tem uma parte que o José Saramago, esse fato completamente, como eu posso dizer, é fora, né, dessas normalidades que segue a vida, acaba justamente desestabilizando a vida de todo mundo. Enfim, gente, é muito legal. Esse livro aqui, ele me trouxe muitas reflexões sobre o porquê da morte existir, então vale aí a indicação. O segundo livro, e também consequentemente o terceiro, porque eu acho que eu li um logo após o outro, e também são da mesma autora, que foi a Joan Didion, e essa mulher completamente mudou a minha percepção sobre luto. E, gente, essa mulher, eu acho que ela foi guerreira. Eu até assisti um filme, documentário dela, que ela fala muito sobre esse processo de escrita do livro dela. Então, o primeiro foi O Ano do Pensamento Mágico, escrevi resenha sobre ele, discuti muito esse livro, eu fiquei muito tempo refletindo sobre ele. E logo depois eu li o segundo que ela escreveu, após esse período, que foi Noites Azuis. Então, nesse primeiro, ela até tem uma frase que, gente, é linda demais, que é a seguinte: a vida muda rapidamente. A vida muda em um instante. Você se senta para jantar e a vida que você conhecia termina. Gente, esse livro, nossa, foi tocante demais. Acho que até o que mais me traz as emoções à flor da pele. Então, nesse livro, o que acontece? O Joan Didion e o seu marido, John Donne, que ele também é bem famoso lá dos Estados Unidos, eles acabam visitando a sua única filha, Quintana, no hospital. E logo depois disso, eles voltam para casa nesse jantar, e durante esse jantar, o marido dela sofre de um ataque cardíaco. Só que assim, a vida dela, que ela conhecia, era com a filha e com o marido sempre ao seu lado. E de repente, depois desse incidente, a vida que ela conhecia antes mudou completamente. Então, ela acaba tendo que lidar não só com o luto que ela está vivendo agora, mas também com a questão da filha internada e da filha passando por complicações médicas também. Esse livro, ele traz não só o luto por si só, mas sobre a soma de outras tragédias que a Joan tem que lidar também.
logo depois disso, após a morte do seu marido, no segundo livro, ela acaba falando sobre a morte da sua filha. Então, ela já um pouco mais velha, acaba tendo que lidar com duas coisas ao mesmo tempo, sobre a soma de tragédias que acabam acontecendo na vida dela. São 2 livros que eu li e ela trata disso com tanta perspicácia. Eu vou tentar achar alguma parte que eu marquei, só pra vocês terem um gostinho, porque a escrita dela é tão tocante. Eu entendia que a morte dos dois era inevitável. Tinha passado a vida esperando, temendo, antecipando, imaginando aquelas mortes. Quando por fim chegaram, permaneceram a certa distância, separadas do cotidiano da minha vida. Ai, gente, esse livro até dá vontade de reler agora, porque ele traz muitas reflexões bonitas sobre o processo tão doloroso que ela passou. Lindo demais mesmo, recomendo a todos vocês. E, inclusive, esse primeiro, ele é um pouco mais voltado a essa questão do luto e fala muito sobre casamento também. Lindo demais, porque acho que eles tinham já 40 anos de parceria e, como eu disse, de repente tudo mudou. Eles também, como eu disse pra vocês, ela era jornalista e ele trabalhava junto com ela, eles faziam muito projeto juntos e, de repente, ela se vê sem o maior parceiro da vida dela. Enfim, retomando, no segundo livro ela já acaba trazendo uma questão mais de maternidade. Então, são 2 coisas distintas, mas que são únicas, né? Que realmente compõem quem é a Joan Didion, seja como mãe ou seja como esposa, seja cuidando de marido ou seja cuidando de uma criança. Bom, gente, outra indicação que eu vou trazer aqui pra vocês é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Eu também trouxe uma resenha há uns tempos atrás. Esse livro, acho que eu li ele em 2022, e ele também abriu portas a muitos outros livros que eu li depois. E esse aqui, ele vai ter uma certa sintonia com a história esqueci o nome dela, gente, da Marie Curie. Da Marie Curie e com a Rosa Monteiro. Porque o que acontece? A Marie Curie também perdeu seu marido e a Rosa Monteiro, após alguns anos de companheirismo, também acaba perdendo seu marido por câncer. E ela acaba juntando a história dessa física polonesa com a sua própria experiência que ela tem ali sobre a morte. E esse livro também é lindo demais. Ele tem relatos pessoais juntos com a história dessa química. Olha, tem algumas imagens e outras coisas que ajudam a compor a história. Eu fiz muita marcação também. E esse livro também está recheado de palavras lindas e eu tenho certeza que quem gosta dessa parte um pouco mais, não teórica, mas de relato pessoal, assim, também vai gostar. O quinto livro é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. E esse livro também, provavelmente, eu acho que é o mais diferente de todos aqui em questão de escrita. Porque, em geral, eles falam sobre o mesmo assunto, mas eles têm uma característica específica, né? Mas esse aqui, ele é muito difícil de prever. Quando eu peguei ele, até teve um certo estranhamento, porque a escrita é completamente diferente do que eu imaginava que ela fosse. Mas ele tem uma questão até um pouco poética, fantasiosa, mas ele vai abordar sobre a vida de 2 mulheres que também têm a vida de seus maridos perdida. Então, o que acontece? Um marido de sua mulher foi quem causou o acidente e o outro foi vítima. E ela obviamente, a gente pensa, quando a gente vê esse cenário, que o quanto o sentimento de culpa deve estar presente ali, mas também o sentimento de raiva. Então, poxa, eu acabei causando isso na vida de uma outra pessoa que eu realmente não queria isso que acontecesse, mas eu também não queria isso pra mim. Então, ao mesmo tempo que é compatível, é incompatível o sentimento. Então, detalhe, ela tem uma babá, ela tem uma criança e também essa vizinha que foi quem tá responsável ali nesse processo de luto. E, gente, é lindo demais sobre como a vida das pessoas, nas piores circunstâncias, às vezes, podem se entrelaçar de um jeito muito bonito. Como eu disse pra vocês, tem uma criança envolvida ali, então
essa criança é órfã e acabou nunca conhecendo o pai, então é bem tocante também nesse quesito. É um nacional, então acho que vale a pena para quem quer conhecer também mais sobre livros nacionais, bem legal também. Esse livro aqui, gente, foi mais um pacote para completar a minha estante de livros com a Taylor Jenkins Reid. E eu lembro que quando eu peguei pela Taylor Jenkins Reid, mas depois que eu li, virou muito mais pelo assunto, pelo tema também. Então aqui a gente vai acompanhar novamente mais uma moça que acabou perdendo seu marido. Vocês podem ver que tem uma congruência ali entre aquilo que eu gosto de ler. E eles estavam recém-casados e a vida parecia ser linda e realmente estava tudo de acordo com os planos, né? Eles estavam morando ali juntos, vivendo a sua vida na praticamente uma lua de mel. Mas, se eu não me engano, na verdade é um pouco mais trágico isso aqui, porque envolve muito a questão da personalização, ou seja, quando a personagem acaba trazendo muito do que aconteceu, do acidente, para si mesma. Então ela acaba pedindo pro marido comprar alguma coisa no mercado, se eu não me engano, e o marido não volta, mas ela vê que o marido tá demorando, não volta, e ela acaba ouvindo, acho que sirenes, assim, e ela percebe que o que tinha acontecido, então ele morre, e ela tem que lidar com isso. E esse em específico, ele não é só uma questão muito introspectiva, tem muito da questão introspectiva, sim, mas eu acho legal o jeito que a Taylor Jenkins Reid abordou, porque ela acaba trazendo algumas memórias. Então, dentro do livro, vai tendo algumas flashbacks. E, então, aqui no livro, são realmente divididos por meses, né? De todo esse processo que ela passou, mas indo e voltando no tempo. Fiz muita marcação também. E o que eu acho mais legal sobre esse livro em si é que ele trata muito sobre essa segunda família, sobre quando você perde a sua própria família, ou seja, a Elsie e o Ben, os dois personagens, e a Elsie se vê perdida, como ela acaba achando uma outra segunda família e todas essas burocracias que ela tinha que resolver na sogra. Então é muito legal, gente. Enfim, outra recomendação que vale muito a pena. Essa aqui, gente, vou ser honesta, nunca li. Eu acabei pegando nesses livros, nessas coisas de troca de livro e tal. Eu acabei nunca pegando pra ler, mas eu fiquei, como eu disse pra vocês, deu até vontade de reler muitos dos livros que eu peguei ali. E eu fiquei com mais vontade ainda de ler esse aqui, que é A Falta que Você Me Faz, da Joyce Carol Oates? Não sei se é o sobrenome dela, mas ela também é mais uma ficção baseada em relato pessoal, quando a própria autora perde a sua mãe. E ele fala muito sobre essa relação mãe e filha, e sobre aquela saudade que fica para sempre e que, por mais que você já tenha passado por todo o processo de luto, parece que ainda permanece. Então, ai gente, até vontade de ler agora. Talvez quando eu termine de ler, eu traga ele novamente. Mas enfim, realmente não posso falar muito sobre ele. Mas tá aí uma indicação, mais um título aí pra quem estiver interessado. O próximo livro foi um dos livros um pouco mais conflitantes. Eu trouxe resenha também dele uns tempos atrás, das leituras de janeiro. Porque a escrita dele é bem diferente, ela é um pouco lenta. Mas eu acho que pra quem estiver pensando em luto, estiver pensando no assunto em si, pode ser muito bacana. Aqui a gente vai acompanhar uma idosa, ela já tem ali seus 99 anos, que é a nossa querida Natália, também mais um nacional aí pra quem quiser. E aqui a Natália, ela vai se ver muito sozinha, ela tá ali em uma casa, acho que no apartamento na realidade, aqui no Brasil. Ela tem a sua filha, que tá lá no exterior e ela raramente vê, e também ela tá ali nesse processo de solidão. Então ele vai falar sobre o luto porque ela também perdeu o marido há um bom tempo atrás. Mas não só isso, é também sobre essa parte de solidão, quando a gente acaba chegando em uma idade muito próxima à morte e ela realmente já tá ali bem velhinha.
como as pessoas têm esse cuidado com os mais velhos. E como ela se vê tão sozinha nesse apartamento, como ela já perdeu todas as amigas que estavam próximas dela, como tudo que ela conheceu um dia acaba perdendo significado. Mas como ela ainda assim consegue achar significado nas pequenas coisas, às vezes num biscoito com chá no final da tarde, que ela consegue achar, às vezes nos pequenos carinhos ainda assim que ela recebe da filha, ou seja, ainda nas pequenas coisas ela ainda consegue achar um motivo para viver. Por mais que ainda assim sofrendo pela perda do marido há um bom tempo, por mais que sim ainda sozinha por conta da sua filha no exterior e tantas outras coisas que acabam acontecendo na sua vida. E eu acho lindo a questão de laços familiares e, enfim, sobre outras questões. Uma frase que eu sempre trago aqui, que até ficou um pouco batido, mas eu acho lindo, como essa frase. Ela carrega seus queridos humanos como um buquê íntimo de desaparecidos, companhias invisíveis que povoam a casa a partir de suas memórias. Então é sobre justamente isso, como às vezes essas pessoas que estão ali à nossa volta acabam não estando mais à nossa volta, mas ainda assim a gente consegue sentir essa proximidade delas nas nossas memórias. Lindo demais. Vale a recomendação também. Próximo livro, vou ser honesta novamente. Eu acho que eu, sei lá, parei em umas menos da metade. Eu cheguei a ler umas 100 páginas. Não terminei ele completamente, mas eu acho que a indicação vale 100%, porque esse é provavelmente um dos livros que eu tenho que tratam com uma linguagem um pouco mais adolescente. Eu acredito que, assim, alguns outros sejam até um pouco mais pesados, um pouco mais densos, e talvez não tão indicados para adolescentes em si. Mas você ligou para o Sam, do Destin Tal. É provavelmente um dos livros com uma linguagem um pouco mais simples, que fala sobre o luto para um público um pouco mais jovem. Então aqui, a Julie é uma personagem que também tinha tudo pra sua vida. Ela tem ali seus 17 anos, ela tem seu namorado, que é o Sam, e o Sam acaba morrendo também. E novamente, existe essa coisa dela se sentir perdida. Cara, é muito legal como essa parte da metáfora, né? Como às vezes essa coisa fantasiosa acaba ajudando muito pra gente contar essa história. Então, a Sam não. A Julie, um dia ela, desesperançosa, fala assim, não, vou ligar pro Sam, vai que um dia ele me liga de volta, né? Nessa coisa de tá sempre ligando pra pessoa amada em espera de ouvir novamente a voz dessa pessoa. Enfim, um dia ela liga pro Sam e o Sam atende. É justamente em como é difícil deixar uma pessoa aí. Em como às vezes a gente ligando pra uma pessoa e ela atendendo sempre, a gente fica nessa questão de esperança, né? Mas quando que vai ser a última vez? Não sabemos. Mas enfim, eu até trouxe uma questão meio melancólica pra história. De todos os livros, esse é mais voltado para um certo público diferente, justamente por causa dos personagens já terem uma idade diferente. E a razão que me fez parar de ler esse livro foi justamente que eu não gostei muito disso. Mas eu acho que talvez outras pessoas gostem. Que é justamente essa linguagem diferente, esse sentir diferente do luto para adolescentes. Esse aqui, ele não traz exatamente a morte de uma pessoa, mas eu acho interessante, porque ele traz muitas questões introspectivas e parecia até que eu tava na mente da personagem. Então aqui Olga. Tava vendo o nome da personagem de novo. Aí. Depois de 15 anos de casamento, Olga, que é a personagem principal desse livro aqui, ela é abandonada pelo marido. O marido, eles estão jantando até, se eu não me engano. O marido fala, vou deixar você, não quero mais saber, e ele sai. E de novo ela se vê sozinha, só com os filhos, sem o seu marido. Mas é nessa coisa que ela não consegue conter, ela não consegue desfazer a decisão que o marido tomou. E é muito legal saber como tudo parece desabar e os pensamentos envolvidos nisso. Nossa, foi uma escrita que eu não conseguia parar de ler. Fiz muitas marcações, parecia que eu tava dentro da cabeça da personagem. Então, como eu disse pra vocês, não é sobre
a morte de uma pessoa em si, mas sobre como a Olga lidou com todas as questões até sociais, de trabalho, sobre essa pobre mulher abandonada, né? E como ela faz de tudo para manter os filhos e manter a casa, e como ela tá sem o marido e como esse marido realmente foi sustento para ela. E, gente, sem palavras, muito bom mesmo. A gente tava até lendo aqui de saudade, porque faz muito tempo que eu não leio ele também, mas olha, como pesa um corpo que foi atravessado pela morte. A vida é leve, não se pode permitir a ninguém fazê-la pesar. Gente, lindo demais, lindo demais. Vale a pena. Os outros 2 e últimos livros que eu tenho aqui do meu lado, infelizmente vão ser spoilers, porque eles tratam de um assunto, de novo, que tá lá no final do livro. Mas eu não queria deixar de trazer pra vocês, então assim, se vocês ainda não leram estes 2 livros, talvez é melhor você pular, então assim, desculpa pelo spoiler novamente. Mas aqui eu trouxe Pessoas Normais e Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, esse aqui da Sally Rooney. E nesses 2 aqui a gente vai ter 2 personagens lidando com suicídio de pessoas queridas. Então aqui a gente vai ter Connell lidando com a morte de um querido amigo seu que acabou morrendo por suicídio. E assim, é bem no final do livro, por isso que eu até não tava pensando se eu trazia ou não, mas é que eu acho relevante sobre livros que trazem sobre isso, mas por uma outra perspectiva, né, da morte por suicídio, que raramente é vista em alguns outros livros, né, mas é muito, muito bonito, assim, e doloroso novamente, assim, porque ele tem um grande amigo, acho que da época da escola, assim, e ele, depois de muitos anos, acaba tendo essa notícia de que ele faleceu. Por fim, temos Por Lugares Incríveis, que ele também fala muito sobre essa questão de saúde mental, morte. Ele também, se não me engano, fala sobre drogas até, e é nessa questão ali da adolescência. Então aqui em Pessoas Normais a gente vai ter um público assim mais jovem adulto, mas os personagens vão ali do último ano do ensino médio até o período ali da faculdade, e aqui também é o último período do ensino médio. A gente também vai ter aqui uma questão de suicídio e, cara, vale a pena também para quem estiver interessado nesses 2 assuntos. Enfim, gente, foram essas as indicações. Novamente, eu sei que esses são temas muito delicados e, obviamente, também ninguém é obrigado a ler, justamente porque podem envolver alguns gatilhos. Entendo perfeitamente isso, mas eu realmente espero ter, pelo menos, dado algumas indicações para quem quiser, enfim, estiver à procura. Como eu disse para vocês, alguns são voltados a algum público diferente. Talvez você queira alguns mais adolescentes, talvez algum de relato pessoal, talvez algum realmente de ficção, história mesmo. Mas enfim, vai aí do gosto. Eu, pessoalmente, gosto de tudo que é jeito. Mas enfim, gente, tá aí pra quem quiser ver. Um grandíssimo beijo e até o próximo vídeo.